26 de julho de 2021, às 20h21, vamos começar mais uma live da nossa série sobre autenticidade. Estamos na metade, da série, é uma série com 8 lives, essa é a quinta. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou ouvindo minha musiquinha aqui, Opa, o pessoal está começando a chegar. Bem-vinda, acho que é a Adriana. Boa noite. Aguardando o pessoal chegar, o Rodrigo, inclusive, mais gente chegando, que bom. Boa noite, bem-vindos. Aí, Rodrigo chegou. Deixa eu abaixar minha música aqui que eu já vou te chamar, Rodrigo. Ótimo. Vamos lá. Ah, você já me solicitou aqui, mais fácil ainda. Deixa eu... Ei, Rodrigo! Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, eu só subi um pouquinho aqui. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Dá uma ajustada, né? Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá ótimo também. Então, Que legal. Que muito feliz que eu bom. tô de você estar aqui, poder te retribuir o seu convite, Nossa, inclusive. nem fala, eu tô muito feliz e nervoso. Ah, meu Deus! Mas já gostei que você chegou fazendo um check-in. É assim que a gente trabalha na CNV, né? Como é que É, você isso aí. chega? É isso mesmo. A gente chega trazendo o que está vivo em nós. E às vezes a gente fica nervoso mesmo, também fico. Com Também fico. certeza. Eu fiz várias vezes e sempre fico nervoso. Mas tá bom. Uma vez, foi que dia? Acho que semana passada eu fui cortar o cabelo e o meu cabeleireiro estava falando que ele jamais conseguiria fazer isso, que ele não consegue ir na frente das pessoas. Eu falei, olha, isso, a tal da live é até fácil, porque a gente não está vendo as pessoas. O mais difícil para mim é quando você está num palco, que aí você vê aquele monte de gente em volta, né? É um pouco mais complicado. Pessoal te mirando, né? Te medindo, te olhando cada detalhe, né? Verdade, É verdade. mais difícil. Mas que bom que você está aqui. Eu acho que vai ser um Ah, eu papo agradeço o tranquilo. convite. É um tema que eu amo Eu e vai ser sei. muito bom. Já está bom, vai ficar melhor. Isso aí. Quando eu pensei, nos temas para a live e autoconhecimento tinha que ser uma coisa que estaria aqui, lógico, né? Para Uhum. falar de autenticidade. Eu logo pensei em você e fico muito feliz que você está aqui, né? Eu vou te apresentar bem rapidinho, tá, Rodrigo? E depois você fala um pouco mais sobre você, né? E até antes de te apresentar, eu quero só explicar um pouco por que eu estou fazendo essa série de lives, né? Claro. Eu gosto de abrir trazendo qual foi a motivação para eu montar essa série sobre Uhum. autenticidade. E para quem talvez não me conheça ainda, eu trabalho com a comunicação não violenta, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e uma das linhas que eu uso e talvez a que eu mais invisto é a comunicação não violenta. E eu gosto de falar da comunicação não violenta como uma árvore que tem dois grandes galhos, né? Um é a autenticidade e outro Uhum. é a empatia.
E aí, a ideia é que a gente possa, então, se expressar com autenticidade, ou seja, sermos verdadeiros em nossas relações, trazer tudo aquilo que é a nossa essência para as nossas relações, que é expressar a nossa autenticidade, com o outro galho da empatia, que é cuidando das relações, cuidando, inclusive, do impacto que essa minha autenticidade pode Uhum. causar, né, despertar no outro. Então, a ideia aqui é a gente começar a trabalhar o tema autenticidade com empatia. Não é autenticidade pura, mas com empatia, Uhum. né? E aí eu convidei o Rodrigo para estar aqui, né, gente? Estou muito feliz que ele está aqui. E o Rodrigo, assim, o que eu sei do Rodrigo, né, Hum. é pouco, que é o que eu vi nas redes sociais dele aqui. Ele é gerente do que ele faz, tá, gente? Ele é Sim. gerente executivo da Plena Telecom. Eu sei que ele é o criador do canal Dipsy, que tem um canal no Instagram, tem um grupo no Telegram e tem um Uhum. podcast também, né, Sim. chamado Deepcast. E nesses canais você compartilha os assuntos que trazem aí o autoconhecimento como elemento transformador da vida pessoal e da vida profissional, não é isso, Rodrigo? Isso aí, isso aí. E eu Eu também vi sou também que pai. você é filho do Alfredo e da Ieda e é pai do Jujuba, da Maricota e parceiro da Vivi. Isso aí. Essa é a parte boa. A parte supra boa, né? Muito mais que boa, né? Essa Legal. parte aí, tá? Muito bom, definiu bem, tá vendo? É um currículo, é um micro currículo que diz muita coisa, né? Mas se quiser complementar, você fica à vontade Não, e é fala isso um pouco mais. mesmo. É isso? É isso mesmo. E esse buscador aí, buscador de si mesmo, através do autoconhecimento e Uhum. prazer a todos aí que estão nos ouvindo agora, estão participando aqui, a Gigi Pessalho, o Fábio Flores, que Ei, abriu nessa Fábio. série aí, É, essa série exatamente. deliciosa. Então, estamos aí. O Estudos E, do Eu entrou também a aí. Oh, Marci, bem-vinda, Marci. muito bom, muito bom. Bem-vindo, Fábio Flores. Foi ótima também a live com o Fábio Flores. Sempre é uma Foi sim, diversão foi sim. e é Nossa, sempre profunda, uma diversão com profundidade, né? Para falar com ele. Legal. muito bom. Então tá, Rodrigo, eu tenho algumas perguntinhas para ir fazendo para você e as pessoas que quiserem também trazer perguntas podem ir colocando aí que a gente Uhum, vai tentar responder, né, Rodrigo? A gente não sabe tudo, sim. então nem sempre a Não, gente tem as respostas, né? não Na sei verdade, quase eu nada. gosto, Então, eu gosto, inclusive, que as pessoas saiam com mais perguntas do que respostas. eu gosto de fazer pergunta, eu gosto, Pois porque é é, a forma de aprender, né? eu acho também. Então vamos lá. Uma primeira pergunta que Vamos. eu quero fazer para você é justamente o que que te levou a criar esse canal, né, o Dipsy, e começar a falar de autoconhecimento aí para as pessoas, levar um pouco dessa sua busca. Fala para nós. Olha, é uma pergunta que as pessoas me faziam logo no início que eu criei o canal Gypsy, Ah, e eu não sabia. Vivi, boa noite, bem-vinda. Ei, essa é a minha parceira, gente. É a grande parte boa da minha vida, entrou agora aí. Que ótimo. Então, o pessoal, eu comecei a criar o canal, assim, uma forma muito despretensiosa, né? Uhum. Então, e o pessoal ficava me perguntando, o que que você quer com isso? O que que você quer com isso? Ainda não sei, Que né? ótimo. Ainda não sei. Aí eu dava, desculpa. Gente, é porque eu tô com saudade do mar, que eu mudei pro interior do Espírito Santo, tô querendo mergulhar nesse mar aqui, capixaba. Mas, na verdade, o Gypsy, o canal Gypsy, ele veio materializar, né, a minha busca íntima por mim mesmo, né? E como eu venho sentindo a transformação paulatina, pouco a pouco, da minha pessoa, né, do que eu Uhum. era antes, e quando eu abracei o autoconhecimento como essa ferramenta de transformação, aliás, eu acho que é a única ferramenta de transformação é o autoconhecimento, porque ele nos permite ir buscar caminhos, né, para essa transformação. Então,
aí materializou. Realmente o Gypsy é aquele mergulho em si mesmo, né? Para você se conhecer, para você se melhorar e melhorar a sua relação com o mundo, né? Família, pessoas, lado profissional, lado acadêmico, enfim, o que você aprende, o que você conhece, tudo Legal. que você se conecta, que você pluga com o mundo, parte de dentro de você, parte das suas referências, da sua história, do que você acredita, do que você sabe, mais ainda do que você não sabe. Então, eu acredito muito que o autoconhecimento é esse trampolim, que a gente pode fazer esse mergulho, né? Aham. E então o Gypsy nasceu para isso, para mostrar caminhos, tanto que eu fiz várias lives, né, que Uhum. mostram o autoconhecimento em vários aspectos da vida, em várias tangentes do conhecimento, em vários caminhos, né? Até em design de interiores a gente pode se autoconhecer. Então, Sem dúvida. eu acho que tudo, quando você está em busca de si mesmo, tudo vira motivo. As suas redes sociais te espelham, né? O que Uhum. você consome de alimento te espelha. Enfim, eu acho que é essa pegada aí do Gypsy, né? Ter essa conexão profunda com a minha vida íntima, né? É isso Nossa, aí. e gratidão profunda, né, por você estar compartilhando isso, porque eu acho, você até fiz um post hoje dizendo um pouco isso, que esse caminho do autoconhecimento, como você bem falou aí, talvez seja o único que propicie pelo menos uma transformação sustentável, né, Rodrigo? Uma Sim, que sim. realmente dure através do autoconhecimento. E esse caminho, às vezes, ele é solitário, né? Em muitos momentos a gente se sente um pouco só nesse caminho. Então, assim, buscar conhecer as histórias de pessoas que já trilharam, né? Compartilhar essas histórias, eu acho que fortalece a gente nesse caminho, Uhum, enriquece a gente de recursos, né? Para que a gente possa dar continuidade. E uma coisa interessante nisso, né? Quando você traz assim o autoconhecimento como um caminho de transformação, eu acho que é até um pouco paradoxal, né, quando a gente fala, porque para a gente poder transformar qualquer coisa, primeiro a gente precisa conhecer aquela coisa, né? Primeiro a gente precisa saber o que é aquilo ali, o que, que tem ali, né, realmente. Até para saber em que transformar, o que realmente precisa ser transformado, o que pode ser bem aproveitado e talvez nem esteja sendo, né? uhum, Talvez está escondido ali debaixo de algumas questões de enquadramentos que a gente, né, se submete e tudo mais. uhum, Então uhum. acho que é realmente assim um caminho inevitável para quem quer realmente fazer uma transformação real e sustentável e duradoura, né? Paradoxo mesmo, porque ao mesmo tempo, nessa jornada de saber quem nós somos, a gente também descobre quem nós não somos, né? Quem É. a gente não é, o que a gente não é, porque às vezes a gente compra muita coisa, né? Uhum. Muitos valores, muitas crenças, muitos conceitos de nós mesmos, e que às vezes a gente vive uma vida inteira de penúria, de miséria íntima, acreditando numa coisa que nos foi falada, que nos foi até provada, talvez, né? Uhum. Mas eu não sou aquilo, né? Talvez tenha sido uma parcela da minha história de vida, né? Ou aquilo realmente nem existiu, a pessoa interpretou errado alguma coisa e eu tomo aquilo ali para mim, e aí no autoconhecimento eu descubro que eu não sou aquilo, É verdade. né? Então isso É. também é libertador, né? Então Sem eu dúvida, sem acredito dúvida. nisso. Porque muitas vezes a gente reproduz, né? Aquilo que a gente recebe dos outros, aí a gente admira, vê, às vezes a pessoa está tendo sucesso, né? Tá trilhando um caminho que parece tão legal porque a gente só vê os Uhum, resultados deles, né? O que está por uhum, cima, né? E aí a gente muitas vezes tenta reproduzir aquilo e muitas das vezes, né, Rodrigo, a duras penas, gera em nós um cansaço excessivo, porque ficar sendo aquilo que nós não somos é pesado, é uhum, cansativo, né? uhum, Então, uhum, viver essa libertação de conhecer o que nós somos, o que nós não somos, fazer essa seleção,
né? E poder realmente trazer à tona isso que é a verdade de nós, é libertador, é assim, é leve, né? Facilita a vida da gente um monte, eu acho. Mas no Tem uma primeiro momento música. pode parecer difícil, né? Não, eu acho super difícil. Eu acho super difícil, porque precisa de algumas soft skills que a gente não desenvolve ao longo da É, vida, né? A gente não aprende na escola, verdade. normalmente a família não olha para essas coisas, então, em meio à crise e pela crise, por causa de uma crise, que normalmente a gente busca esses caminhos, né? É. E não foi diferente no meu caso, tá? Foi uma crise muito divisor de águas, né? Já que a gente está falando de gypsy, né? De mergulho em si Uhum. mesmo. Foi um abrir de mar vermelho na minha vida, de crise realmente, que me empurrou para essa vida de autoconhecimento. Então, normalmente é esse preço que a gente paga, por não É. olhar antes, né? E autoconhecimento tinha que ser matéria de pré-natal já, de, de colocar na escola para É. propiciar que a pessoa se projetando no mundo, ela possa se enxergar, né? Se enxergar. É, Então a gente, na verdade, é muito mais ensinado a trazer de fora para dentro, né, do que de dentro para fora. Né? Muito mais a se preocupar se o que a gente está fazendo vai agradar ou não, se está certo ou errado, né, aos olhos dos outros, do que realmente investigar o que a gente está sentindo, o que está acontecendo no nosso interior quando as coisas estão acontecendo aqui fora, né? isso enfraquece profundamente a nossa autenticidade. Desbota, né, quem nós realmente somos e faz com que a gente ande como se fosse um marionete guiado, né, por alguns fios, por algumas crenças, enfim, por várias É, questões, vários valores que a gente carrega às vezes de nós mesmos que na verdade não existe, né? Então, o verdade. autoconhecimento, ele corta, ele começa a cortar. Não é um processo bem fácil e Uhum. nem acaba em 1 ano e 2 anos, né? Eu acho que é para a vida inteira, que está para outras vidas, né? Isso aí. Mas, mas quando você começa, né? Você já começa a perceber alguma transformação, porque não é que você tem domínio de si mesmo, né? Você já se percebe dentro das situações, que é por exemplo, a proposta do CNV faz. Você se Uhum. percebe num contexto, né? De Isso. conflito, de qualquer questão de relacionamento, de relação consigo mesmo ou com o outro, você se percebe naquele contexto e consegue perceber o que é seu, o que não é seu, e consegue encontrar um caminho do meio, né? Como nos ensinam os budistas, né? O É. caminho do meio é sempre o melhor. Então, essa verdade, essa alegria de se conhecer que alimenta a autenticidade, né? A É, isso aí. autenticidade sem alegria, eu acho que não combina, né? E alegria, eu não estou falando de euforia, né? Estou falando da Aham. alegria de, cara, mesmo tendo a dificuldade à sua frente, você percebe que você, com o tempo, com esforço, com dedicação e com olhos, na verdade, você consegue romper aquilo, né? Então isso é Que muito bacana. importante. A autenticidade esse tema dessa série aí é o que há de mais hype agora, né? A organização está falando de autenticidade e a gente precisa falar mesmo, porque é É, resultado desse autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu consigo transitar nesse mundo de forma autêntica, né? De isso. forma, né, que eu posso errar, posso trupicar, cara, mas eu sei porque eu trupiquei, eu sei porque eu vacilei e não vou como um zumbi, né, como Walking Uhum. Dead, né, andando por aí sem saber. É isso aí. E uma coisa interessante, até que você falou no início, né, aqui, a hora que você estava falando do seu processo, quando quando a gente faz esse caminho, né, a gente vai ter vários momentos aí que a gente cai,
que a gente se percebe sem meio que saber para onde está indo, né? A gente está no escuro, a gente está dentro da caverna ou no fundo do mar, onde também é Uhum. escuro, né? Mas assim, a coisa interessante é que quando você se abre para isso e se permite, inclusive não saber, né? Admite para a gente mesmo, né? Que a gente muitas vezes não sabe, Uhum. a gente experimenta um estado, Rodrigo, de uma certeza muito maior, no sentido de saber que eu estou no caminho. Eu não sei muito bem para onde estou indo, não, mas eu estou no caminho. Então isso dá uma segurança que não dá nem vontade de voltar. Mesmo quando a gente se sente meio perdido, não tem volta. Porque eu É. sei o que eu preciso, eu sei para onde eu estou indo. Talvez eu não saiba agora se eu tenho que virar aqui ou ali, mas eu sei o que eu quero no final. E isso dá essa segurança para a gente, porque a gente está autêntico na estrada, a gente está com a gente, né, nesse caminho, que eu acho sensacional. E essa ideia do não Hum. saber, essa ideia da escuridão, né, inclusive da crise que desperta geralmente na gente a vontade de fazer esse caminho, né, Uhum. nas histórias, nos mitos, nos contos de fada, isso ilustra realmente o início da jornada, né? De autodescobrimento, de busca de tesouros e coisa e tal. E eu queria Uhum. trazer um trecho do filme Star Wars, que eu adoro, eu gosto muito do Mestre Yoda, né? Uhum. E ele tem um trecho que eu acho super bacana, que eu queria trazer para a gente ilustrar uma pergunta que eu quero te fazer aqui. No momento em que o mestre Yoda estava lá treinando o Luke Skywalker, né, que é o Uhum. herói da saga lá, não sei se todo mundo aqui assistiu, o Yoda está lá tentando treinar o Luke e ele explica para o Luke que naquele momento a raiva do Luke, o medo, a agressividade que ele está trazendo está impedindo ele de aprender. E o Yoda chama isso de o lado negro da força, né? E ali eles estão num pântano treinando. E aí o Luke escuta isso e aponta para uma caverna que tem na base de uma Uhum. árvore lá, muito grande e tal, e fala assim: tem algo de errado ali. Eu sinto medo, eu sinto frio, eu sinto morte ali. E o Yoda vai e explica para o Luke, né, que aquela caverna realmente é perigosa e que o lado negro da força é bem forte ali. E aí o Luke fica confuso, fica meio assustado, né? E o Yoda fala para ele, ó, mas o Yoda fala tudo de trás para frente, né? Fala, entrar você precisa, É, menino isso Luke. aí. É muito engraçado. E o Luke pergunta, o que que tem lá, então? Por que eu preciso, né, entrar lá? E aí a resposta do Yoda é sensacional, né? Que ele fala, apenas o que você leva. Ou seja, o que você vai encontrar lá é só o que você leva. E aí eu quero te perguntar, né, Hum. Rodrigo? O autoconhecimento é assim, né? Uma caverna que a gente olha de fora e ela é assustadora, ou parece assustadora, e na hora que a gente entra é mesmo. Quer Eu dizer, acho se que eu levo, se eu levo o que eu tenho comigo, eu estou levando medo. Então é isso que eu vou encontrar lá. Como que é essa eu acho entrada? que é um pouquinho pior, assim, que é desafiador, né? Então, e eu não recomendo que ninguém entre sozinho, que todo mundo busque o mestre Yoda da sua vida, seja ele qual for, não importa. Eu acho que a vida é tão criativa, tão abundante, que não existe só um caminho para se entrar nessa caverna. Total. Então, busque o seu caminho para entrar nessa caverna, o seu mestre Oda, enfim. O caminho que é mais confortável, porque é muito difícil. E assim, a gente encontra lá o nosso, talvez alguns medos que a gente possa chamar de secundários, mas existe lá, como o Luke encontrou, um medo fundamental, que todo mundo encontra, né? Existe um medo fundamental que todo mundo muitas vezes molda a sua vida em torno desse medo, né? O medo de ser abandonado, o medo de ser traído, o medo de ser esquecido, o medo
de não ser amado, medo de não ser valorizado, enfim, a gente vai construindo a nossa vida, a nossa personalidade nessa matrix que a gente vive aqui, a partir disso, né? Então, eu acho que o recado que o Oda fala é que entre lá e conheça esse medo e saiba o que ele provoca na sua vida, porque isso é muito forte. A gente se relacionar com essas coisas que nos são ensinadas desde pequeno, que são coisas ruins, como o medo, a tristeza e outras emoções que têm uma titularidade de coisa menor, né, de coisa ruim, né? Então a gente precisa se relacionar com esse medo. É só através dessa relação profunda, sincera, né, e com muita ajuda. Não dá para fazer isso sozinho. Eu não recomendo esse caminho sozinho, né? Porque são coisas que a gente construiu que vem do ventre, né? Talvez venha do pré-ventre, né? De acordo com muitos conhecimentos aí. Sim. Talvez venha do pré-ventre. E são coisas tão profundas e arraigadas que a gente precisa de um mestre, Yoda, para nos guiar nisso aí. E essa história do mestre Yoda e do Luke, ela é originada da jornada do herói, né? Do Joseph Campbell, né? Então, e essa jornada do herói é aquele que enfrenta, né? Que enfrenta as suas vulnerabilidades, que enfrenta não de querer vencê-las, né? Sobrepujá-las ou simplesmente esquecê-las, deixarem para trás, mas é entender qual o impacto desse medo, dessas vulnerabilidades, que nós chamamos de fraqueza na sociedade atual, que impede de nós sermos autênticos, né? E aí a gente acaba copiando todo mundo, acaba copiando o nosso sistema, por amor, por fidelidade, a gente copia os nossos pais, copia nossos tios, sai copiando e deixa de ser quem é realmente, né? Um ser individual, né? E em busca da sua individuação, né? Eu acho que esse é o nosso caminho, né? É descobrir quem somos. A má notícia é que esse mergulho nessa caverna aí, né? Escura, e que tem a maior força do lado sombrio ali dentro, é também o que vai nos salvar. Exatamente. Então não tem como vencer o lado negro da força, que deveria ter outro nome, lado sombrio da força e não lado negro. Lado sombrio. O lado sombrio da força só vai ser vencido quando a gente começar a encarar ele passo a passo, né? Quando eu for entrando vagarosamente nessa caverna e percebendo todas as suas nuances e todo o impacto desse lado sombrio na minha vida, nas minhas relações, né? Desde os meus pais, da minha parceira, dos meus filhos, do meu trabalho. Às vezes a gente se pergunta, cara, eu tenho tanta ideia para projetos, mas eu não consigo colocar nenhum no papel. Mergulha nessa caverna, porque ali tem muita resposta. Então, essa metáfora que você trouxe aí da caverna, que já foi trazida por Platão, né? Por Sócrates e Platão, a gente percebe que a gente precisa se lançar nisso, né? Se lançar nessa aventura, nessa odisseia aí, como o Luke fez, né? Mesmo com medo. Ele não Vai com entrou medo, lá, né? ele não entrou lá com toda, com um pouco de arrogância, às vezes a gente entra também, mas a gente entra com cautela, né? Porque tem coisas ali que talvez a gente não dê conta. A gente precisa de ajuda profissional, Muitas né? De vezes. pessoas, eu acho que todas as vezes, tá? A gente vai precisar de amparo, porque essa aventura nessa caverna, ela traz muitos símbolos que a gente precisa traduzir, Sim. né? E eu E acho que todo mundo merece essa ajuda, né, Rodrigo? Eu todo mundo merece. acho que a gente merece isso e eu acho que a vida, como você disse, o mundo é abundante, né, em oferecer esses mestres na nossa vida e é só a gente prestar um pouquinho de atenção
que a Isso. gente vai saber de quem a gente vai, a quem a gente vai dar a mão, né? A quem a gente vai pedir ajuda e tal. Tem alguns comentários aqui que eu acho que a gente precisava ler. Deixa eu ver aqui. Deixa eu Vamos ver. lá. A Renata Hum, Lacerda falou que não tem volta, acho que quando a gente estava falando da caverna, né? Mas às vezes é. dá vontade sim, ó, o medo. É, às vezes dá o medinho mesmo e a gente dá uma paralisada, né? Ah, E mas é que por isso que preço. eu gosto da figura do mergulho, no mar de Uhum. preferência, porque eu não sou muito chegada a rio não, porque eu tenho medo de rio. Mas o mergulho, ele me traz a metáfora de que a gente precisa subir à superfície muitas vezes para buscar o ar, Boa, né? muito Então bom. eu não preciso me relacionar com esse lado sombrio todo O o tempo tempo. todo, né? Isso aí. Descansa, né? Todo É, caminho tem que ter um tem que puxar descanso, né? fôlego, né? É, É. senão. E ela diz aqui que preço que a sociedade cobra por essa autenticidade. E a Vivi falou, ó, elas estão conversando aqui, olha que ótimo. É, O estão as preço, duas, né? o preço é alto, né? Mas vale pagar cada centavo. Vale, E a vale Renata pagar. respondeu, vale sim, né? E Vale a sim, porque Renata, a vida cobra, é, é. né? A É, crise é a vida exatamente. cobrando, né? A gente vive cansado, a gente vive exausto, a gente começa a ser uma pessoa irritada na vida e não sabe por quê, sem paciência. E muitas vezes a gente se torna um espectro de nós, né? Porque a gente não sabe mais o que é da gente, o que não é, o que foi absorvido de fora, o que a gente está só reproduzindo e o que de fato é nosso nessa jornada. Então, realmente o preço que a gente paga é muito mais alto quando a gente não faz esse caminho, né? E é Com muito certeza. mais longo, é por muito mais tempo, né? Por mais que a jornada do autoconhecimento seja longa, né? Como você falou, eu acho que ela realmente não tem fim, né? Mas ela é muito mais leve, né? Enquanto que viver uma vida que não é nossa, que não é autêntica, ela é pesada durante todo o tempo, né? Não, você falando aí sobre essa questão da irritação, eu era assim, né? Eu era muito irritado. Eu tinha É? muita raiva dentro de mim, assim. E usava de ironia, usava de humor, né? Usava de chacota, usava de vários instrumentos sombrios para poder Uhum. expressar essa minha irritação, né? E eu descobri na minha vida uma crise que eu vivi que eu não soube vivê-la muito bem, não soube aceitá-la muito bem, e que isso foi se transformando numa bola de neve, né, num musgo que eu fui criando aquilo ali. E mesmo tendo toda uma orientação que eu acredito religiosa, que me fazia olhar para as coisas, eu não conseguia enxergar em mim mesmo, né? Uhum. Essa questão. Então eu precisei de viver uma crise para poder enxergar esse ponto e a partir disso eu comecei a enxergar tantos outros pontos, né? Então hoje quando eu, mesmo errando, mas eu já sei por que eu erro. Então uma coisa que eu descobri de mim e que eu não sabia é que eu sou uma pessoa introvertida. Eu não Ah, sou é? extrovertido. Eu sou introvertido. Então, para poder estar aqui com você, poder estar com as pessoas, ainda mais que eu trabalho cuidando de muitas pessoas, né? São Uhum. mais ou menos 60 pessoas que estão relacionadas comigo. Então, imagina isso para o introvertido, é muito desgaste de energia. É E verdade. muito do meu mau humor vinha por causa disso, porque eu não reconhecia isso, não me preparava e não cuidava de mim depois. Então eu Entendi. preciso de um momento, depois dessas coisas, eu preciso esvaziar um pouco a mente. Eu preciso. E graças a Deus que inventaram o TikTok para esvaziar essa mente, tá? Ou buscar alguma outra leitura, ou ver um filme, desconectar um pouco das relações para me reabastecer, porque realmente me desgasta. Não é uma coisa que eu domino, Uhum. vai acontecer. Então eu preciso me precaver. E isso eu não sabia antes. Então chegava em casa às vezes mal-humorado, descontava em todo mundo, né?
e descontava em mim mesmo também, principalmente em mim mesmo. Então eu não sabia por quê. Hoje eu sei. E aí a vida fica um pouco mais leve. Eu continuo, às vezes, um pouco mal-humorado, principalmente quando eu sou acuado. Quando me criticam alguma coisa, eu já me armo. Mas é mais leve você, quem convive com você e você falar isso, você abre essa verdade, a pessoa já te enxerga de outra forma, né? Ela sabe como você funciona também, né? Então, é não fazer essa jornada sozinho e ir se descobrindo, né? É isso aí. Aurélio falando aqui que TikTok não é de Deus. Não é mesmo, não. Mas nesse caminho de autoconhecimento, a gente vai perceber que a gente às vezes busca muito que não é de Deus, né? Ai, gente, mas tudo que Ai, tá aí ai. é de Deus, gente. A gente pode Com aproveitar certeza, de um com jeito que certeza. fica sendo, né? Da É, isso maneira que a aí, isso aí. gente direciona é que pode mudar tudo. É, Muito isso aí. bom. Realmente essa irritação sem explicação, né, sem aparente explicação, ela geralmente ela está muito relacionada a esse afastamento, a essa alienação que a gente tem da gente mesmo, né? E isso deixa a gente realmente muito, muito irritado e muito distante de nós. Porque fica nesse esforço aí de viver uma vida que não é sua É, e você desconecta da realidade, né? Aí você isso fica, aí. imagina para uma pessoa viver 24 horas do dia na Disney. É só imaginar isso. É, É alucinante. Você vai lá, consome, mas volta para casa, né? é, Você não vive lá, não dá para viver lá 24 horas do dia porque não é a realidade aquilo lá, né? Claro que a é gente isso precisa aí. de fantasia na vida, a gente precisa de magia, a gente precisa de algumas Sim, coisas, mas estar na realidade é fundamental para a gente exercer até a nossa autenticidade, porque senão eu fico vivendo a vida da Cinderela, isso né? aí. Da Branca de Neve, de outros personagens e não vivo a minha própria história, né? É isso aí, essa volta para casa é fundamental, né? Para que a gente se sustente, para que a gente tenha o suporte necessário para continuar. Agora, vou falar um negócio para você, Rodrigo. Tem Hum, algumas vezes assim que quando a gente tenta trazer essa autenticidade à tona, né, as outras hum. pessoas podem não gostar, podem ficar um pouco assustadas muitas vezes, perguntam assim, quem é você, né? O que você fez com a minha amiga? Uma coisa assim. E aí, muitas vezes, as pessoas têm medo, né, de ser autêntica e de ser rejeitado por isso. E aí, na maioria das vezes, o que acontece? Ela se rejeita antes, né? Na preocupação de ser rejeitado, ela rejeita em si mesma essas partes que talvez sejam um pouco sombrias, um pouco obscuras, que todos nós temos, né? Uhum. Ainda. E e aí ela tem ela fica paralisada ou não consegue caminhar porque se mutila, né? Se desfaz, acha que tem que se desfazer de partes dela mesma e a gente não sobrevive saudavelmente, né? Quando a gente faz isso. Então, como que a gente pode fazer assim para não ficar reproduzindo ou representando o tempo todo, né? Quer dizer, poder ser autêntico, trazer a nossa autenticidade, a nossa essência, sem parecer arrogante, sem parecer amedrontador, ou, sei lá, sem parecer monstro. É um pouco difícil, né? Porque existe um ganho aí relacional quando a gente se desconecta de si mesmo para agradar os outros, né? Para agradar pai, agradar mãe, agradar Uhum. esposa, marido, filhos. Quando a gente faz esse esforço de não ser quem é realmente, a gente precisa entender que um dia isso a conta vai chegar. A vida se encarrega de trazer episódios, de trazer o que a gente chama de crise, né? Um Uhum. problema bem complexo de ser resolvido, para que a gente possa olhar para isso. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer esse caminho do autoconhecimento,
O que eu acho muito difícil, assim, mas é possível, né? Hoje tem tanto conhecimento, hoje tem tanta coisa acessível, né? Que, por exemplo, na Uhum. minha época de juventude não tinha, na minha época, um pouco antes de casar, não tinha. Hoje tem tanto conhecimento, tem tanta coisa, mas eu acho que é dizer que vale a pena pagar esse preço, tá? De ser, às vezes, De não ser desagradar, convidado, né? de desagradar. Vale a pena pagar esse preço, porque logo depois vem a colheita, vem o Sim. benefício, né? As pessoas vão te enxergar autênticas, verdadeira, né? Uhum. Vai te enxergar uma pessoa que, quando fala, não está falando para ganhar alguma coisa, está falando realmente para contribuir para o crescimento de um coletivo, de uma comunidade. Então, Uhum. quando eu falo de autoconhecimento, não é para eu ganhar like, seguidores, né? E tudo Uhum. mais. É para realmente contribuir com outras vidas o que me fez bem. Então, Sim. quando você faz isso com verdade, né? E isso Uhum. é se conhecendo, né? Indo para o caminho do Uhum. autoconhecimento, você vai. Meu filho mudou, meu filho se perdeu, minha esposa já não é mais a mesma, meu marido mudou radicalmente. O que fizeram com ele? Deram aquele chá de ayahuasca, né? Para ele, deram um chá de cogumelo, ele lambeu o sapo. O que aconteceu? Às vezes é ele se conectando com a sua essência. Isso Não a aí. sua essência total, é difícil, né? Se conectar com a nossa essência 100%. Mas quando a gente começa a tatear com ela, Uhum. a gente não quer outra coisa. Por mais que às vezes essa caverna escura seja desafiadora, a gente não quer outra coisa, porque um caminho do autoconhecimento, que eu aprendi também, é conhecer o outro. A Sim. gente aceita mais os outros, a gente percebe como os outros funcionam também. Isso aí. Então, esse é um preço que vale a pena pagar, que Sem vale a dúvida. pena investir, vale a pena se debruçar, utilizar de meditação para buscar isso, enfim. Tem vários caminhos, a Tem muito. CNV, tem caminhos religiosos belíssimos também que nos fazem permitir esse autoconhecimento, tem Sim. enneagrama, tem constelação familiar. Eu poderia estar aqui elencando um monte de, de, Então, de, de caminhos, né? Mas cada um vai vale a encontrar o pena. seu, né, Rodrigo? Cada Vai, um vai. vai identificar aquele que está mais sintonizado com ele nesse momento e vai trilhar. Talvez depois até use outro e outro, porque isso é meio que uma Isso. cachaça, né? A gente vai É, querendo mais e mais. a gente vai buscando mais, É, porque essas coisas, elas nos apresentam outros caminhos. Quando você achou que encontrou o caminho, vem um monte de bifurcação, e aí mais coisas se apresentam, né? Se você, por exemplo, começa a mergulhar no autoconhecimento através da CNV, você vai conectar com outras coisas, porque é uma rede viva, né? sem dúvida. A vida é uma rede toda E é conectada. movimento, né? E é movimento o Movimento tempo da todo. alma, né? É isso aí. Isso que você falou, até eu queria aproveitar, né, esse momento, quando você fala que é também um caminho de autoconhecimento, quando a gente conhece o outro. Na CNV eu gosto de falar que no caminho que você faz para encontrar com o outro, inevitavelmente você encontra com você mesmo, né? Uhum. Porque você não consegue encontrar verdadeiramente o outro se você não estiver verdadeiro, né? Nesse Isso aí. caminho. Isso Então aí. é inevitável, não tem e é uma coisa interessante que grande parte das, acho que não vou falar todas, mas a grande maioria das pessoas que fazem o estudo de CNV comigo acabam me dizendo isso. Nossa, eu entrei para poder me relacionar melhor com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meu chefe, e entendi que eu precisava me relacionar melhor comigo. Né? Então, é inevitável, né? Não é uma obrigação, não é Uhum. imposto, mas a coisa Uhum. acontece. Né? Acontece.
E o mais lindo disso é justamente a gente descobrir que a gente não precisa desfazer de parte de nós, né? Mesmo aquelas estranhas e sombrias, para poder ser aceito pelo outro. Não tem necessidade disso. E pelo contrário, quanto mais a gente traz isso de uma forma honrada, né, de uma forma autêntica, mais o outro nos recebe, mais o outro nos reconhece, mais o outro nos respeita. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está demonstrando também que a gente confia na capacidade do outro de lidar com isso, com quem nós somos. Então só fortalece É, a relação, só aumenta a conexão e é um resultado que é uma coisa linda de se ver, assim. porque essa conexão baseada na verdade, seja ela qual for, ela traz abundância, Isso, né? E exatamente. é engraçado que eu tava vendo TikTok hoje. Antes de começar a live, tava me preparando, esvaziando um pouco a cabeça, porque senão eu fico pensando demais como é que vai ser e tentando controlar algumas coisas que eu não preciso controlar. Isso aí. E aí, assim, me veio uma postagem no TikTok da Maria Homem. Da Maria Homem. Nossa, ela é Uhum. espetacular. Eu gosto muito. Eu também gosto muito dela. E ela falando da angústia, que a angústia, ela não mente. A nossa angústia não é mentirosa. Por trás dela, paradoxalmente, existe uma verdade que precisa ser descoberta, É isso aí. né? Então, por onde eu começo o meu autoconhecimento? Comece pela sua angústia. O que te angustia, Exato. né? E ir em frente com verdade, né? Vai buscar, vai conversar, vai fazer parte de grupo. Não faz sozinho, não, gente. Pelo amor de Deus. Busca ajuda da Elaine, busca Cuidado com ajuda essa de quem caverna, né, for. Rodrigo? Não vai sozinho, não. Por mais que seja solitário esse caminho, mas a gente não precisa fazer isso sozinho. A gente É, precisa ter pessoas com quem compartilhar, porque a gente vai ver pessoas que já passaram por isso e como que elas estão, né? Nos fortificando. Nós vamos ver que a gente já passou por um caminho, tem pessoas que estão iniciando, isso. e isso é maravilhoso, isso é É, abundante. Isso para mim exatamente. é a representação do amor. Quando a gente se conecta com a verdade, né, e busca essa verdade realmente, né, a gente se conecta com um amor abundante. E não tem como a vida não ficar melhor. O seu cabelo fica melhor, a pele fica melhor, né? O seu humor fica melhor, as Isso suas aí. relações, as suas construções, enfim. E aí, claro que vão ter momentos de sombra. Não tem Uhum. como. Mas mesmo assim, pô, eu já enfrentei aquilo lá. E eu descobri tanta coisa de mim, eu vou enfrentar isso aqui também, porque eu quero É, descobrir peraí, deixa mais eu olhar isso coisas. aqui, deixa eu olhar Deixa eu de olhar isso perto. aqui, né? É isso Então, aí. mas, Muito bom. mas não é fácil, mas vale a pena, né? Muito É, bom. sem dúvida. E isso que você falou, né, da questão da abundância também é um ponto muito importante que a gente coloca na CNV. Na maioria dos relacionamentos, a gente vê as pessoas. E eu me pego fazendo isso ainda também, tá, Rodrigo? Não estou aqui para dizer que eu sou uma girafona que Nem sabe eu, não, tudo, nem entendeu? eu sou o mestre Yoda, gente, por favor, né? Porque nem Mas, Deus eu sou, tá? então, muitas vezes a gente está numa relação focando naquilo que a gente. Na escassez, né? No medo de perder, no medo de ser abandonado. Aquilo que você falou que está lá na caverna, né? Que no fundo, é quase um medo de não existir, né, Rodrigo? Porque se a gente não é visto, é como se a gente não existisse, né? Então, é como se fosse a negação da própria vida, né? Pois Então, é. assim, quando a gente busca essa relação com autenticidade, né, e cuidando para que todos estejam bem dentro dessa relação, bem no sentido de bem com o que vier, tá? Porque a vida não é só coisa boa o tempo inteiro, né? Então, assim, é estar bem conosco mesmos, né, perante aquilo que vier. E aí, quando a gente faz isso, a gente sai um pouco desse lugar de se relacionar, de estar
em relações ou em interações ou em lugares por medo de perder, por medo de ser abandonado, né, por medo, e a gente passa a estar ali por escolha, né, para compartilhar, para contribuir, para construir junto. E aí sim a gente vive uma vida de abundância, né, dentro das relações, dentro das nossas interações, que é o que a gente tem o tempo todo nessa vida, porque nós estamos aqui para isso, não é uma vida de relação, ninguém vive só, né? Com Então, certeza, com certeza. acho que essa questão da abundância, ela fica muito clara, né, quando a gente entra na relação e começa a observar se o que eu estou, a forma como eu estou agindo é por medo de perder ou é por querer compartilhar e construir juntos, né? Fica aí Isso essa faz reflexão. e faz a diferença, né? Faz a É, diferença total, né, nas relações, né? Até sim. consigo mesmo, né? Uhum, Você, partindo da gente, né? sim. Por que que eu faço isso, né? O que está por trás disso aí, né? É o que? Um trauma? É o Uhum, que? A personalidade foi construída dessa forma? O que que é? Então a gente precisa, fazendo perguntas, a gente vai, com ajuda, a gente vai se descortinando. Isso, olha, isso é, como você falou, uma cachaça que vicia, né? Porque você vai descobrindo coisas na sua família que você repete, né? sem dúvida, sem Vai dúvida. descobrindo fatos na sua família que, não sei, um avô lá da Transantonte, né, de tataravô fazia, que você vem repetir, né? Uma coisa transgeracional. Então, cara, a vida é muito rica, muito É, abundante, né? Para a gente se limitar nessa vida que a gente conhece, como a gente conhece, e uhum, se guiar por ela. É muito limitado, né? verdade. E a leveza vem dessa abundância, porque você sabe que existe uma causa e você pode buscar essa causa, né? Então Sim. é libertador realmente, tá? E aí, né, Rodrigo, o que você está trazendo também dá para a gente refletir um pouco sobre a questão de autoaceitação e autoacolhimento, acolhimento dos próprios erros e às vezes de erros que a gente repete, né, como você bem disse aí, às vezes reproduzindo coisas familiares, culturais que a gente traz como parte da nossa estrutura, como parte do nosso sistema, e a gente acaba reproduzindo isso. E aí eu quero trazer como que isso contribui para a nossa autenticidade, sem que a gente precise também, né, se desfazer dessas partes ou negar esses erros, essas repetições, essas complicações que a gente acaba se envolvendo e repetindo muitas vezes. Então, fala para a gente um pouquinho assim, sobre essa contribuição, né, dessa autoaceitação e do acolhimento dos nossos erros nesse caminho aí para a autenticidade. Então, essa luta contra esse dragão interior, contra essa sombra, né? Uhum. Rodrigo? Ixi, travou. Nossa, uma resposta que eu estou curiosíssima para ouvir. Poxa, o que será que houve? Ele caiu. Vamos esperar ele voltar um pouquinho. Né? A gente está falando aqui sobre autenticidade e autoconhecimento com o Rodrigo Brasileiro. Ele deu uma caidinha, daqui a pouco ele volta. Né? Assim, espero. Para falar com a gente sobre autoaceitação, sobre acolhimento dos próprios erros, né, que foi uma pergunta que eu fiz para ele aí nesse caminho do autoconhecimento para a autenticidade. Vamos aguardar, ele chegou já. Vou te chamar aqui, Rodrigo. Opa, você já pediu aqui, então vamos lá. Beleza.
Acho que tá voltando. Voltou. Viu Oi, como a gente gente. cai e a gente levanta? Não adianta derrubar, não, que a gente volta, É tá? isso aí, isso aí. Mas então, com relação à sombra, quanto mais a gente luta para poder escondê-la, para poder destruí-la, mais a vida dá um jeito de apresentar essa sombra para o mundo, É né? impressionante isso, né? Quanto mais a gente vai lá guerrear o dragão, mais ele se apresenta, mais forte ele fica, mais evidente fica, né? Então, a vida é muito sábia, muito perfeita, apesar de nós sermos imperfeitos, comuns, né? Uhum. Mas a vida é muito perfeita para nos trazer oportunidades, situações, pessoas, lugares que vão trazer isso à tona. Então, engolir isso, né? Enterrar isso, deixar lá no fundo da caverna, faz com que a gente haja sem perceber que está agindo movido por aquela sombra, Isso né? mesmo. Guiado pelaquela sombra. Então, quando a gente começa a olhar para a sombra, a gente já percebe que numa relação, quando eu sou criticado, eu me armo. Eu me armo e tento atacar a pessoa antes que ela me ataque, né? E aí, Aham. quando eu começo a perceber isso, que é para proteger o ego doente no local de trono, né? Uhum. É um Game of Thrones do ego, né? Isso Ele aí. fica querendo lá se manter no trono de ferro, mas quando eu olho que eu não aceito crítica e para me defender da crítica eu critico a pessoa, trago coisas que ela fez anteriormente e uso isso para atacá-la. Quando isso acontece, eu me esforço mais para domar essa má tendência, para domar essa sombra, para trazer numa racionalidade, né? Mesmo sentindo aquela raiva por estar sendo criticado, mas eu Uhum. me seguro daquela vez. E aí eu vou percebendo isso e vou aceitando, porque aquilo ali não vai mudar. Aquilo ali, aquela sombra, ela não vai deixar de existir. O que vai acontecer é que eu vou jogar luz sobre aquela sombra. E quando eu faço isso, eu me percebo nas situações. Isso Então, aí. o tanto que eu faço de esforço para ganhar atenção, o tanto de esforço que eu faço para ser amado, né? O tanto de esforço e gasto de energia para não ser abandonado, né? E aí eu me desconecto da realidade. Quando eu lanço luz sobre essa sombra, que ela não vai deixar de existir, mesmo que lance luz, eu já sei como é que funciona. E aí eu já vou perceber os mecanismos. E aí tem a meditação que também que nos ajuda, né? Tem todo o movimento da alma que a própria CNV traz, de você se perceber, né? Como indivíduo, dentro das suas necessidades, dentro das suas capacidades, das suas relações. Então isso é o caminho, não tem outro caminho. É isso Aliás, aí. tem outro caminho, que é você engolir a sombra e a vida dá um jeito de colocar De uma trazer ela de pessoa. volta, né? É louco isso, né? Porque Por vai isso que trazer. na CNV a gente olha para isso, né, entendendo que por trás disso tem uma necessidade, isso que você falou, né? A Uhum, gente tem aí, quando a gente está criticando para não ser criticado, né? E o que a gente está querendo proteger? O que a gente está precisando atender aí? E aí, quando a gente olha para isso e entende, a gente pode enxergar outras alternativas. Não precisa ser assim, eu não preciso responder, ou responder não, porque às vezes, muitas vezes a gente se antecipa, né? uhum, E manda a crítica antes, que é para nem ser criticado. Como se isso poupasse, porque o outro vai se defender e vai fazer da mesma forma, né? com certeza. Então, quando a gente olha para isso, aí a gente descobre que tem outros caminhos, né? Então, eu tenho outras alternativas para atender essa minha necessidade de proteção ou de reconhecimento, ou de sei lá o que for ali, Uhum, que não uhum, precise passar por esse caminho, né? De agredir, de devolver ou mesmo de provocar. E realmente
isso permite que a gente se autoaceite, quer dizer, eu aceito que eu tenho aqui uma necessidade, por isso eu Uhum. estou reagindo ou sendo agressiva e tal. Não que isso tire de mim a responsabilidade, por cuidar Não. da relação, por cuidar do ambiente, mas me lança luz nessa sombra e me mostra, olha, o que você está precisando é isso aqui, talvez tenha outro caminho, né? E aí a gente pode seguir por outros caminhos. Então, eu gosto de usar, né, a palavra integração. Quando a gente aceita, a gente se permite integrar, e aí a gente aprende com essas sombras, com esses dragões, com essas nuances da nossa existência aí, que muitas vezes a gente quer deixar escondido, mas como você bem Uhum. falou, cresce, né? E Uhum. aparece mesmo quando a gente não quer muito. É como se a gente, por exemplo, tivesse esse braço aqui, essa mão, e quisesse anulá-la. Então eu não vou limpar, É, eu não vou olhar, eu não vou. Vai dar uma coisa que vai necrosar, vai começar a feder e vai trazer situações em que você vai ser obrigado a olhar, porque ela vai doer demais, vai né? chamar muito mais a atenção, né? Vai colocar pessoas que você ama, né, à distância, porque o cheiro não vai ser bom, né? Vai trazer É, situações em que você é uma hora mais tempo ou menos tempo, né? Aí depende da tomada de consciência de cada um. Você vai precisar olhar para isso, né? E se a gente pode fazer isso e é possível fazer isso sem passar por uma crise, sem estar sofrendo de uma dor tão aguda, né? Para que o único caminho seja olhar para essa sombra, porque chega nesse momento, né? é. Não tem mais caminho, né? Ou você olha ou não tem vida mais. E aí, o que você vai escolher? Você vai escolher não ter vida? E tem gente que ainda escolhe, né? Tem Então, muita assim, gente que vive morto, né? o Walking Dead da vida aí, né? É isso aí. É isso A aí. gente precisa perceber que esse olhar para a sombra, esse jogar luz para a sombra, não destrói a sombra, mas faz com que a gente aceite. Ó, Integre, né? isso faz parte da minha personalidade. Eu sou assim, né? Talvez nessa vida eu não consiga mudar totalmente, mas eu sou assim. Então, fica, é como que não fica mais leve, né, Elaine? Como que não É, fica mais saboroso sem quando você dúvida. está se relacionando e sabendo que você tem 10 dedos, É, né? Que sem você dúvida. pode pegar as coisas. Então fica muito mais. As escolhas ficam mais fáceis, né, Rodrigo? Aqueles momentos de angústia por não saber o que decidir, eles diminuem drasticamente, porque você já sabe o que é importante para você. Suas Com escolhas são, certeza. são muito mais confiantes, né? Legal. Para a gente ir finalizando, Rodrigo, que a gente já tem 1 hora já de live aqui, que esse papo rende pra caramba, né? Você fala de mergulho, né? Dessa questão do Aham. autoconhecimento, usando essa metáfora do mergulho, eu acho sensacional. Eu já mergulhei, mas já nunca fui tão fundo, tá? Porque eu tenho medo. Eu também já Assim, fiz no mar. aquele. Eu já No fiz mar. batismo, eu já fiz batismo no mar também. No É rio também maravilhoso. eu não mergulho, tá? Porque eu tenho mais Não, medo ainda. eu tenho medo do que eu não vejo no fundo. Já imaginou isso? Pois Deve ser é, pois é. alguma mensagem inconsciente, né? Mas eu queria te perguntar assim, ok, a Ah, gente tem esses mergulhos profundos, né? Inclusive momentos em que parece que a gente não está enxergando e dá aquele medo mesmo. Mas essa jornada tem momentos de surfar também, de estar ali na crista da onda, de estar na superfície, de boa, com solzinho no rosto. Como é que é isso? tem que ter, né, Elaine? Tem que ter. Tem Não que dá para ter. viver uma vida 100% mergulhado, porque por osmose, né? Acho que é por osmose mesmo o movimento. Você começa a perder líquido do corpo, né? Você Uhum. começa a se desidratar, né? De dentro para fora. Olha que louco. Então É. você precisa. E o oxigênio também. A gente precisa, né? De surfar, Uhum.
de estar de boa, de fazer outras coisas, de se divertir, sem que tenha uma função moral ou espiritual, ou seja lá, que termine com algo que for, mas que seja simplesmente, eu estou aqui hoje, só estou vendo esse filme, não estou fazendo análise de filme para nada, Isso! só estou aqui nesse boteco aqui para comer um torresmo e tomar minha cervejinha, ou minha Perfeito. Coca-Cola, ou minha água com gás, enfim, eu estou aqui Isso aí. só respirando, porque daqui a pouco eu vou enfrentar a mim mesmo, vou continuar enfrentando, então eu preciso desse fôlego. Pode ser feito sozinho, não tem problema, tem muita gente que faz isso de boa, sozinho, né? E é importante ter esses momentos também de boa sozinho. Eu gosto. Você depender sempre dos outros para estar de boa é um ciclo vicioso, né? A pessoa que não se diverte sozinha com ela Com mesma é ela mesma, preocupante. né? É, isso aí. Então precisa rir Gostar de da nossa companhia é fundamental, né, Rodrigo? mesmo, isso aí. Eu gosto de Mesmo que dizer que seja a gente, passageiro, né? eu gosto de dizer que a gente é a única pessoa que vai estar do nosso lado do início ao fim da vida, né? Isso aí. Então, é melhor que a gente seja a melhor companhia que a gente pode ser pra Se, gente mesmo, né? e melhorar essa relação, né, íntima, né, consigo mesmo é importante. Então, precisa surfar, precisa ser o Medina de vez em quando, tá lá só surfando, fazendo as manobras, porque Sensacional. faz parte senão a gente viveria todo mundo numa concha, né, num mergulho sem fim e sem relação. A gente precisa viver essa vida, né? Então eu preciso me divertir, estar em reunião de família, sem precisar ficar conversando sobre coisas profundas, né? Sobre o sentido de existir, qual é o sentido da vida. Não, cara, eu tô aqui com a minha família, vou curtir aquele meu tio que é sem noção, vou curtir. Eles vão me curtir também, que eu vou falar umas piadas sem graça, vou entrar no momento errado. Então, isso é vida, né? É isso aí. Essa partilha do dia a dia, do cotidiano, isso nos alimenta para que a gente tenha fôlego para mergulhar mais fundo. A gente precisa cuidar disso. É De isso aí. partilhar as coisas, de sentar numa mesa e conversar, de almoçar junto, de partilhar um café da manhã, de partilhar um boteco, de partilhar uma praia, um quiosque, um É isso. calçadão, enfim. O que der para compartilhar, É né? isso aí. Uma roçada, né? No campo, então é fazer coisas que não exijam tanto, tanto esforço intelectual, emocional, isso é importante. Esse é o fôlego, né? Exatamente. Isso abastece a gente para esses outros momentos, né? Com Então, certeza, aproveitar esses momentos simples, essas alegrias que a gente tem disponível, né? Porque a vida também é abundante nisso. E aí a gente se reabastece, a gente se fortalece para poder, naquele momento do mergulho, a gente conseguir ir fundo, sabendo que, inclusive, a gente pode voltar para respirar sempre que quiser, né? Sempre que com tiver, certeza, com certeza. que Porque às vezes precisar. como muitas experiências que já foram narradas de mergulhos, né? O quanto aquilo ali pressiona, né? Pressiona o peito, É, nos pressiona, né? Porque a pressão vai aumentando quanto mais nós vamos nos aprofundando, né? Então a gente precisa desse respiro, é, precisa cuidar dos cachorros, vai passear com o cachorro, vai botar comida pro gato, vai é isso fazer alguma aí. coisa que não exija esse aprofundamento, né? É isso Esse é o aí. fôlego, né? Muito bom, muito bom. Bom, vamos começar a partir para uma finalização, Oh, né? gente. Foi muito bom Aqui, esse papo. olha só para você ver como é que a pessoa é preocupada em agradar. Ah, Espera aí que eu estou derrubando tudo. Olha só o que eu trouxe. nossa! Falei, vai precisar, se precisar eu tô ali, tô bem. Dou uma pesquisada aqui rapidinho.
Ai, meu Deus. Os meus ficam tudo aqui Ai, atrás, ó, eu vou por osmose, entendeu? isso, eu botei aqui do lado para ver se isso acontecia, tá? Coitado dos autores, devem estar decepcionados, né, onde tiverem. Ai, Mas ai. assim, Foi eu muito adorei. bom também. Ó, o Aurélio tá falando alguma coisa aí. O cachorro é quem mais está me dando oportunidade de autoconhecimento. Eles são sensacionais, Aurélio. Meus gatos também são Não, meus fonte gatos para também mim. são fonte de, de, Muito bom. de fôlego, eles dão É. fôlego, porque às vezes eles Nossa. aprontam umas, às vezes a gente está focado no negócio, eles aprontam alguma coisa, a gente acaba sendo forçado a olhar para aquilo, né? E se desconectar um pouco É. dessa busca. Isso é terapêutico, tá? Gato, então, é uma Então, maravilha, porque eles sobem em cima do teclado e fazem uma confusão danada ali. nossa senhora, nem fala. Ai, Delícia. ai, mas foi muito bom. Obrigada, Rodrigo. Eu queria, antes da gente encerrar, Tinha. deixar um recado aqui para o pessoal, né, que esteve com a gente. Primeiro, agradecer, lógico, a presença de todos aqui. Muito feliz que, né, que vocês ficaram aqui com a gente. Quem já veio, quem já foi, quem veio e ficou, quem chegou agora, né? Isso Foi um aí. papo muito, muito agradável, muito bacana, né, como sempre. E falar de autoconhecimento é sempre enriquecedor. E eu queria deixar aqui o convite Hum, para as pessoas que estiveram e que vão passar por aqui ainda. Primeiro, para ficar ligado aí nos meus perfis, porque essa série ela está servindo para mim como embasamento também para eu montar um workshop sobre autenticidade que está vindo aí nossa. logo depois. Vai ser um workshop gratuito, tá? Totalmente online. E para a gente ajudar as pessoas a trazer essa essência à tona e a comunicar essa essência, expressar essa essência com cuidado, com empatia, né? Porque quando a gente faz isso, a gente consegue ser mais excelente nos nossos ofícios, a gente consegue ser mais feliz nos nossos relacionamentos. E é isso que eu quero trazer aí quando eu trago a comunicação não violenta e a gente fala sobre autenticidade, empatia e autoconhecimento. E convidar também para a próxima live, que é quarta-feira, né? Que Hum, é a Iona Dias, que é uma amigona que eu adoro, que vai falar sobre autenticidade e liderança. Então, acho que é um não tema percam, bem não interessante. percam. Estejam todos conosco, vão ser muito bem-vindos. E agora quero agradecer você, Rodrigo, pela sua gentileza de estar aqui, essa sua simpatia, essa sua tranquilidade, né? Que às vezes eu sei que tem duras penas, né? Para a gente se manter tranquilo, É isso mesmo. mas é muito bom partilhar com você esses momentos. Estou muito feliz. Obrigada, Ah, Rodrigo. Elaine, eu me sinto honrado aí pelo convite, por estar contribuindo com essa série que é tão importante assim, né? E fica o convite para todo mundo se lançar nessa aventura aí, nessa odisseia É de isso se aí. descobrir, de se tocar por dentro, para poder ver se a vida fica mais leve, né? É isso Não aí. vai, não vai livrar ninguém de problema e de dor, não, mas com É, certeza a vida fica fica mais mais fácil, leve, né? o Isso olhar aí. fica mais leve, né? Muito bom. E acho que isso que você falou também é importante. Quando a gente está acompanhado, quando a gente tem apoio de alguém, é mais fácil e mais leve também. Então, ó, o canal do Rodrigo está aí, né? Vocês podem, tem muito material que ele divulga, muito conteúdo que ele traz também. Então, acompanhem. Tem eventos que ele também ajuda a promover. Uhum. E você faz também, né, Rodrigo? Não, eu não, Elaine, minha vida profissional já exige muito Eu para entendo, eu eu entendo. estar buscando outra coisa. Eu até gostaria de fazer, mas eu prefiro ficar assim, nos bastidores, contribuindo, Ah, mas para essa mais o partilha sua Gypsy, já ajuda bastante. mas o Gypsy é uma partilha boa. Isso, com certeza. Eu coloco o que me toca lá, então não tem nenhuma outra intenção a não ser contribuir mesmo para o caminho de todo mundo, né? Ah, que legal. Por mais pessoas assim, por mais canais assim, né, que ajudem as pessoas num momento tão difícil quanto a gente está passando também, né, Rodrigo? A gente está É, precisando mesmo desse apoio. Então, meus amores,
Boa noite, gratidão a todos e a todas. E a gente fica para a próxima aí, mais um papo, tá, Rodrigo? Já Tá, joia. convidado. Abraço em todos. Obrigado, Beijo, querida. gente. Tchau, tchau. Beijo. Até mais.